QGIS, unindo camadas através de índice. Neste vídeo, vamos trabalhar com a união de dados de tabela a uma camada com polígonos identificados por um código único, ou índice. Para os dados tabulares, usaremos o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal disponível no Atlas Brasil. E para a camada vetorial, utilizaremos o limite municipal do IBGE, onde cada município é identificado por um código único, um geocódigo. E para juntar as tabelas, usaremos a função união no QGIS. Chave primária ou índice em um banco de dados relacional refere-se a um campo cujos valores nunca se repetem na mesma tabela. E dessa forma, pode ser usados como um índice de referência para criar relacionamentos com outras tabelas. Um exemplo disso são os números dos documentos de identidade. O RG, por exemplo, tem uma numeração única. Porém, essa numeração única é emitida por estado. Isso significa que é possível ter número de RG igual em estados diferentes. Porém, isso não acontece com o CPF, por exemplo. O CPF é único para todo o território nacional do Brasil. Pode acontecer, não sei se é o caso, mas pode acontecer, em outro país ter algum documento de identificação com uma numeração similar com a do CPF. Quando falamos de municípios no Brasil, nos referimos a entidades únicas. Não existem dois municípios idênticos. Podem ter similares, podem ter nomes parecidos. Podem até ter o mesmo nome, são os municípios homônimos, porém são entidades diferentes. Um exemplo de municípios com o mesmo nome é o município de Bandeirantes, no estado do Paraná, e o município de Bandeirantes, no estado do Mato Grosso. Se nós formos utilizar apenas o nome do município para identificar o município, é possível ter incongruências, identificando dados de um município como se fossem do outro. Para resolver isso, foi criado o geocódigo do IBGE. Vamos ver como funciona isso aqui na página do IBGE. Entramos no site do IBGE, o endereço ibge.gov.br/códigos-dos-municípios.php. Aqui, códigos do município do IBGE tem uma explicação de como funciona. Então, nós temos aqui, primeiro, divisão por estado. Cada estado tem um código único. Então, Acre é 12, Alagoas 27, Amapá 16, Amazonas 13, Bahia 29, Ceará 23, Distrito Federal 53, Espírito Santo 32. Se você olhar isso daqui com alguma percepção, você já deve ter percebido que o número inicial ele muda de acordo com a região do estado. Isso significa que o primeiro dígito do código de identificação dos estados se refere à região 1, região norte, 2, região nordeste, 3, região sudeste, 4, região sul e 5, região centro-oeste. Aí cada município dentro desse estado tem seu código único também. Vamos entrar aqui e ver os municípios do estado do Paraná. O geocódigo de todos os municípios do estado do Paraná começa com 41, seguido de mais 5 dígitos. Todos os municípios do estado do Paraná aqui, ó, começando com 41. Então, esse geocódigo que nós vamos utilizar para unir os dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal com uma camada vetorial do IBGE. Para fazer o download da Divisão Territorial Brasileira com o geocódigo, nós vamos na página do GeoFTP do IBGE. O endereço é geoftp.ibge.gov.br. Aqui nós vamos entrar em Organização do Território, Estrutura Territorial, Divisão Territorial e pegar o ano mais recente, 2020. Divisão Territorial Brasileira 2020, versão 2.zip. Vamos pegar aqui, ó, botão direito, salvar link como, e vamos salvar aqui na raiz do nosso computador, na pasta onde salvamos nossos bancos de dados. Lembrando, neste vídeo aqui do canal eu explico por que é importante salvar na raiz do computador e não na pasta Meus Documentos, Meus Downloads ou na área de trabalho. Então vamos entrar nessa pasta. Aqui nós vamos criar uma nova pasta e vamos chamá-la de Projeto, Underline e dar o nome do estado que nós vamos trabalhar nesse vídeo, que é Paraná. Sem espaço e sem acento. Eu poderia deixar apenas a sigla do estado se quisesse, mas o nome completo tudo bem. Vamos entrar dentro da pasta Paraná e vamos criar aqui uma nova pasta. Novo, pasta, e vamos chamar esta pasta de TMP, para temporário. E aqui dentro vamos salvar a divisão territorial do estado. Vamos voltar
até malhas territoriais ainda dentro de organização do território. Vamos pegar malhas municipais, a mais recente, unidades da federação, está aqui ó, nosso estado, Paraná, e vamos fazer o download da pasta Paraná Municípios 2020, salvar link como salvar. Então, nós fizemos o download da divisão territorial brasileira com subdivisões de estado até município e uma camada com os limites municipais para o nosso estado de interesse. O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil pode ser acessado pelo endereço atlasbrasil.org.br. Aqui no Atlas nós vamos fazer uma consulta. Então vamos descer aqui um pouquinho e clicar em consulta. Consulta, nós precisamos de tabela e ver na tabela. Vamos começar selecionando a territorialidade pela qual a gente quer fazer a consulta. No caso, nós queremos municípios por estado, estado do Paraná e selecionar todos os municípios. Municípios do Paraná são 399. Eu recomendo conferir na janela final da consulta se todos estão selecionados. Dependendo da tua conexão de internet, pode ser que algum se perca aqui. Se isso acontecer, eu recomendo voltar aqui e, em vez de marcar selecionar todos, selecionar um por um os 399 para ter todos selecionados. Vamos avançar. Aqui em Selecione Indicador, nós vamos começar pelo Desenvolvimento Humano, IDHM, e vamos pegar os IDH do censo apenas, censo 91 e 2010. Não vamos pegar o do PNAD, porque o do PNAD não tem dados para todos os municípios, tá? Só tem para alguns. O Paraná, por exemplo, não tem dados para os municípios no PNAD, então faltaria informações. E vamos pegar, além do IDHM, vamos pegar aqui dados de população. Aqui em população, vamos vir aqui em todos. E vamos selecionar os dados de população total, população rural e população urbana. Selecionadas as informações, vamos escolher o período de abrangência. Nós queremos para os anos do censo. Censo de 91, censo de 2000 e censo de 2010. Selecionado todas as informações e definido o período de abrangência, vamos clicar em finalizar. Chegando nessa tela, a gente verifica aqui embaixo quantos resultados. Está aqui, ó, exibindo 10 resultados de 400. 400, mas não são 399 municípios? São. A gente voltar aqui, ó, Brasil conta também. Então, ele vai vir uma linha para Brasil. Então, tem um a mais. Se por um acaso não tivesse dado certo, a gente teria que clicar aqui em Territorialidades e aqui desmarcar, selecionar todos e selecionar um por um todos os municípios. Aí ele iria mostrar aqui enquanto você seleciona para ter os 399. Mas ele pegou todos. Então, vamos clicar aqui em Baixar Tabela. Vamos aqui na pasta do nosso projeto, Projeto Paraná, pasta TMP e vamos simplesmente salvar aqui. Pronto, agora só precisamos organizar as tabelas para abrir no QGIS. Vamos agora até a pasta onde nós salvamos nosso arquivo. Aqui pasta Projeto Paraná, TMP, Data. É um arquivo .xls, ou seja, uma planilha eletrônica. Pode ser aberta no Excel, no Calc do LibreOffice ou outro editor de planilha eletrônica. No meu computador eu uso o Calc do LibreOffice, mas não é muito diferente se for trabalhar no Excel. Então nós vamos organizar esses dados. Primeiro de tudo, nós vamos descer aqui até o final e nós temos duas linhas sobrando aqui. Sobrando em termos, é fonte dos dados da planilha. Nós devemos guardar essa informação e utilizá-la como fonte. Então vou abrir aqui uma caixa de texto, vou colar essas informações aqui. Então guardei as informações aqui, vou salvar esse documento de texto para usar para citar a fonte dos meus dados depois. Agora eu posso apagar essas linhas. Vamos lá para o início. Também não precisamos dos dados do Brasil para esse estudo. Vamos excluir essas linhas. Agora eu vou aqui no início adicionar duas colunas. Então adicionei duas colunas. Nós vamos usar essas duas colunas para amarrar os dados com o geocódigo do IBGE. Vou salvar isso daqui para não ter problema, utilizar o mesmo formato. E vamos voltar aqui. Agora vamos pegar essa pasta aqui, ó, DT 2020 versão 2. Botão direito, extrair aqui. Nos interessa isso aqui, ó, relatório DTB Brasil município. Tem dois formatos, formato ODS e formato XLS. Tanto faz, planilha de dados vai ler um ou outro. Se estiver trabalhando com Excel, abre o XLS. Se estiver trabalhando com o Calc do LibreOffice, abre o ODS. Vamos abrir aqui.
Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar um filtro. Então vamos selecionar as colunas, todas elas, de A a M. Vamos vir aqui em dados, autofiltro. Essa função também existe no Excel. Ele avisa que não tem cabeçalho de coluna e se quer utilizar a primeira linha como cabeçalho. Vamos dizer que sim. Agora vamos vir aqui em nome da unidade da federação e vamos filtrar para o nosso estado de interesse. Isso poderia ser feito aqui também pelo código. Então vamos aqui, nenhum, e aqui começa a escrever o nome do nosso estado. Paraná é o único que está selecionado, ok. Então ficou selecionado apenas o estado do Paraná. Segundo passo, nós vamos vir aqui em nome do município e vamos ordenar ordem crescente. Ok, vamos parar aqui um pouquinho e vamos voltar para outra planilha. Nessa data, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos selecionar tudo. Vamos aqui em dados, ordenar por territorialidades crescente. Ok. O que ele fez? Ele inseriu aqui uma linha vazia. Tudo bem, a gente seleciona essa linha vazia e exclui, certo? Então agora está em ordem crescente também. Nós fizemos isso para manter o ordenamento e ter em uma coluna e outra, nas mesmas linhas, os mesmos municípios. Vamos voltar aqui para outra planilha e vamos agora selecionar as colunas. Código município completo e nome município. Selecionamos as duas colunas, copiamos, voltamos aqui para a planilha data e vamos aqui no início e vamos colar. O que nós vamos fazer agora é olhar nome por nome, coluna B e coluna C, se são os mesmos nomes. Conferido e está tudo ok, então nós temos os mesmos nomes. Aí nós vamos voltar aqui para o início e aqui, antes de territorialidade, nós vamos selecionar as 4 colunas, botão direito nelas e inserir coluna antes. Então inserimos 4 colunas aqui. Vamos voltar para o relatório DTB. Vamos vir aqui em região intermediária, nome região intermediária, vamos selecionar tudo, copiar, colar aqui na primeira coluna. Vamos voltar lá, relatório DTB, nome região geográfica imediata. Vou selecionar, está aqui para data, colar na coluna D. Voltar. Nome mesorregião, copiar. E por último, nome microrregião. Selecionar, copiar, colar. Com isso, nós adicionamos aqui mais 4 informações, que são as regiões intermediárias, imediata, mesorregião e microrregião. Agora, nós podemos alterar os nomes aqui em cima para ficar mais fácil a gente achar. Por exemplo, essa primeira coluna aqui, vamos chamar de código, sem acento. A segunda, município. Aqui, chamar apenas de região geográfica intermediária. Região geográfica imediata, mesorregião, microrregião. Não precisamos alterar mais nada. Uma informação importante aqui. Nós estamos alterando os nomes e vamos salvar no formato GeoPackage. Se nós fôssemos utilizar o formato Shapefile, esses nomes aqui poderiam ter no máximo 8 caracteres, sem espaço e sem acento, ou qualquer outro caractere especial. Então, essas alterações aqui são para salvar em GeoPackage. Feitas essas alterações, nossa planilha está pronta para ser importada para o QGIS e unida com a camada limite dos municípios. Para esse próximo passo, nós precisamos primeiro descompactar aqui o arquivo PR Municípios 2020 zip. Vamos 7zip, extrair aqui. Descompactou. Agora nós vamos abrir o QGIS. Um jeito de acessar os dados é a gente arrastar. Outro seria vir aqui, pelo navegador. Caso o navegador não esteja disponível na sua versão do QGIS, é só vir aqui em Visão, Painéis e ligar a opção Navegador. Então nós vamos vir aqui no navegador, navegar até a pasta onde está o nosso banco, pasta BDG, dentro dela pasta Projeto Paraná, dentro do Projeto Paraná pasta TMP. Então o que nós queremos? Nós queremos esse arquivo aqui, PR Municípios 2020 Shape, vamos arrastá-lo para cá. E nós queremos esse arquivo aqui, Data XLSX. Como nós não vamos mais usar o navegador, eu trouxe minha cara para cá para não atrapalhar. Muito bem, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos vir aqui na planilha Data Worksheet e vamos abrir as propriedades dela. Vai abrir essa janela aqui, nós vamos navegar até a opção Campos.
E precisamos verificar nessa opção se aqui em nome estão aparecendo aqueles nomes da coluna 1. Nós podemos ver aqui que não estão e que está aparecendo mais campos. Ó. Era para ter aqui uma quantidade menor de campos, mas está aparecendo bastante campos. Então tem alguma coisa errada. A gente vai fazer. Vamos remover a planilha daqui. Ok. Vamos abrir de novo o arquivo data. A gente viu que ele mostrou mais colunas do que o necessário. Então vamos fazer o quê? Vamos simplesmente selecionar as últimas aqui. Provavelmente tem alguma informação aqui no código da planilha que diz que era para ter mais colunas. Então vamos selecionar até o final e excluir essas colunas. O que eu fiz? Selecionei aqui, fui até o final, botão direito, excluir coluna. Fiz isso 2 vezes, então escolhi todas as colunas que tem até o final. Vamos salvar. Fechar e voltar para o QGIS. E no QGIS, vamos simplesmente adicionar de novo a camada. A planilha aqui, botão direito, propriedades. Já fez direto para campos, que é o último que a gente entrou. E aqui a gente consegue ver o quê? Diferente de antes, que a gente tinha uma quantidade grande de linhas aqui e não tinha o nome dos campos, agora nós temos os nomes dos campos. E aí vamos conferir mais uma questão, que é o tipo de dados. O código do município é numérico, porém não é quantitativo, ele é qualitativo. Você não vai fazer conta com ele. Ele existe apenas para identificar o município. Então pode ser do tipo texto. Nome do município é do tipo texto. Região geográfica intermediária é um nome, tipo texto. Região geográfica imediata, tipo texto. Mesorregião, também do tipo texto. Microrregião, do tipo texto. E territorialidades, é o nome do município, é tipo texto. Agora, população total para os 3 anos, população rural para os 3 anos, população urbana para os 3 anos, está aqui como inteiro. Também faz sentido. Por quê? Porque não existe valor decimal para a população. Não existe meia pessoa, é um inteiro, sempre inteiros. Então, está ok também. E por último, nós temos aqui o IDHM para os 3 anos, que também aparece no formato numérico, no caso aqui agora como doble ou real. Nesse caso, nós temos então dado com valores decimais. Conferido a planilha, se cada campo tem o tipo de dado específico, nós podemos ir adiante. Caso não tivesse, a gente teria que ver na nossa planilha, poderia ter um erro lá. Se, por exemplo, eu tiver em qualquer linha, numa coluna numérica, por exemplo, aqui população, se eu tivesse em qualquer daquelas linhas um valor que não fosse numérico, ele não ia ler como numérico, e aí ia dar problema para a gente. Então, vamos fechar aqui. Vamos agora olhar a mesma coisa em municípios Paraná, propriedades. E aqui nós temos também o nome dos campos, são 4 campos. O primeiro campo é CD_Moon, código do município. Vamos guardar esse campo e nós vamos utilizá-lo lá para frente. Não vamos sair, vamos vir aqui em uniões, vamos clicar aqui no botãozinho mais, e vamos unir a planilha. Vamos unir a planilha Data Worksheet, unir o campo código dessa planilha com o campo código município da planilha do Paraná. Ou seja, o código do município de um e o código do município de outra vão ser amarrados. E aí vai manter tudo na mesma linha. Vamos marcar aqui para campos unidos e marcar aqui apenas as informações que nós queremos buscar, que é região geográfica intermediária e imediata, micro e meso região, população total para os 3 anos, população rural para os 3 anos, população urbana para os 3 anos e o IDH do município para os 3 anos. Por que eu não peguei territorialidades? Porque é o nome do município. Isso já tem na tabela de PR municípios. A mesma coisa para o código e para município aqui. Então são dados que já tem e eu não preciso duplicá-los. Aqui em campo personalizado, vamos marcar e deixar em branco. Vamos dar um OK agora e um OK. Se eu entrar de novo nas propriedades e lá em campos, eu vou verificar que todos esses campos que eu selecionei, eles foram adicionados aos campos da minha camada de município. Só que ela está em verde. Está em verde por quê? É uma união. Esses dados não estão aqui fisicamente na planilha. Para isso eu teria que salvar a planilha. Vamos dar o OK. Podemos até abrir a tabela de atributo para verificar essas informações. Ó. As informações estão todas aqui. É bom sempre conferir a tabela de atributo depois que acabou para ver se está tudo ok. Agora nós vamos salvar a nossa camada. Botão direito nela, exportar, salvar feições como. Nós fazemos isso, salvamos para que esses dados que estão unidos fiquem definitivamente salvos na tabela de atributo. Vamos usar o formato GeoPackage.
Aqui em nome de arquivo, vou clicar aqui em 3 pontinhos. Vamos navegar até a pasta onde nós guardamos nosso banco de dados, que é a pasta BDG no Drive C. Projeto Paraná. Aqui nós vamos criar uma nova pasta, GPKG, GeoPackage. Vamos entrar dentro dessa pasta e vamos salvar o nosso arquivo como Paraná, tudo maiúsculo. Eu gosto de utilizar caixa alta para o nome dos arquivos GeoPackage por padrão. Então sempre consigo achar mais facilmente qual é o arquivo GeoPackage dessa forma. Mas é uma arbitrariedade, tá? Para nome da camada, nós vamos colocar municípios, underline 2020, underline IDHM, que são os dados que nós adicionamos aqui. SRC, vamos manter o Sirgas 2000. A gente poderia utilizar, se fosse fazer cálculos numéricos de área na nossa camada, nós poderíamos utilizar a projeção equivalente de Albers, que é o IPCG 7390, personalizado pelo IBGE para o Brasil. Neste vídeo aqui, eu mostro como fazer essa personalização e inserir ela no QGIS. Porém, nós não vamos fazer cálculos de área com esta camada específica. Então, mantemos o Sirgas 2000 EPSG 4674, que é o sistema de referência de coordenadas oficial para o Brasil. Vamos dar aqui um OK e foi adicionado. Antes de ir adiante, nós vamos conferir se está OK. Botando 2 vezes aqui. Agora, as camadas que estavam em verde estão em amarelo, ou seja, elas foram adicionadas definitivamente à camada. E se eu abrir a tabela de atributos, eu vou ver aqui também, ó, todos os campos preenchidos. Fecho a tabela de atributos, removo daqui Paraná Municípios, remover, e removo também a planilha, remover. Agora, eu vou salvar o projeto. Fico aqui em salvar, na pasta onde nós salvamos nossos bancos de dados, Projeto Paraná, dentro da pasta GPKG, vou chamá-lo de PR_IDHM_POP, que tem dados de população também. Vou dar salvar e pronto, nosso projeto está salvo. Em um próximo vídeo, eu vou falar como, utilizando esses dados do projeto, gerar diversas visualizações categorizadas pelas classes em cores diferenciadas. Mas por hoje é isso. Bom trabalho no QGIS para vocês.